Deixa a sua Bíblia aberta no Sermão da Montanha, entre os capítulos 5 e 7. Por favor. Meu título aqui hoje é Um Discípulo Semelhante a Jesus. E meu objetivo é mostrar que o grande propósito de Deus não é fazer membros de igreja. O grande propósito de Deus é fazer filhos semelhantes a Jesus. Por isso que a gente canta, somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se nós estudarmos o Novo Testamento, a gente vai encontrar essa ideia presente, de que o grande propósito de Deus é nos transformar a imagem e semelhança de Deus. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Qualquer pessoa que esteja pensando num projeto de vida cristã diferente desse, está enganando a si mesmo. Está enveredando por uma filosofia da religião que está na contramão do Evangelho. Se nós olharmos atentamente o Novo Testamento, pelo menos 3 textos saltam diante de nós para defender a tese de que o grande projeto de Deus é nos transformar a sua imagem e semelhança. O primeiro está em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a perspectiva passada. Na eternidade, Deus já nos escolheu, nos predestinou com um único propósito: vocês serão semelhantes a Jesus. Em 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos, no presente, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, na perspectiva presente, o propósito de Deus é transformar cada um de nós a sua imagem e semelhança. O Espírito Santo, prioritariamente, não está habitando em nós com o propósito de nos fazer falar em línguas, ter arrepios, mas nos moldar a imagem e semelhança de Jesus. Mas há um terceiro texto, que está em 1 João 3:2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar na sua glória, seremos semelhantes a ele, como haveremos de vê-lo semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa perspectiva futura. Então, se no passado ele nos predestinou com o propósito de sermos semelhantes a Jesus, se no presente o Espírito está nos transformando a imagem e semelhança de Jesus, no futuro, quando Cristo se revelar, seremos como Ele. Então não existe outro propósito para mim e para você do que esse. Você tem que ser semelhante a Jesus. Os pensamentos de Jesus têm que ser seus pensamentos. Os sentimentos de Jesus têm que ser os seus sentimentos. Aquilo que pulsa no coração de Cristo deveria, de fato, pulsar em nossos corações. É fácil ser membros da igreja. Fácil aderir a um corpo religioso. Fazemos isso pelo ritual clássico do batismo. A partir daí, passamos a adotar a filosofia daquela igreja, quem somos, em que cremos, o que fazemos, o que nos mantém juntos. Adotamos essas filosofias. Mas ser semelhante a Jesus depende de pelo menos 2 coisas. Você tem que nascer de novo.
Você não nascer de novo, você não vai ser semelhante a Jesus. Você pode ser religioso, a igreja produz o religioso, mas jamais nascer de novo. Isso é obra do Espírito. Segunda coisa é se comprometer com um projeto de semelhante a Jesus, de seguimento de Cristo. Então, para ser semelhante a Jesus, eu tenho que nascer de novo. Segundo, eu tenho que me comprometer com um projeto dele sobre como devemos ser semelhantes a Jesus. E é aqui que hoje eu decido definitivamente encerrar o Sermão do Monte. É que eu acho que o que nós encontramos nos capítulos 5 ao 7 é o projeto de como nos tornarmos semelhantes a Jesus. Está aqui. Aqui nós temos a peneira principal da Bíblia sobre como ser semelhante a Jesus. Foi isso que eu expus em 14 sermões. Eu preguei 14 sermões sobre o Sermão do Monte. Esse é o 15º. Esse é o projeto de Deus. E eu vou deixar a pergunta para a gente brincar nesses 3 capítulos. Eu prometo que eu vou ser rápido, mas só para você já ficar desanimado, eu vou dizer que é 10 pontos. Tá bom, gente? Você só precisa desanimar um pouquinho. Mas eu prometo que vai ser mais rápido que as outras vezes. É porque eu vou passar correndo nesses 3 capítulos para mostrar que o grande projeto de Deus, de fato, é nos tornar semelhantes a Jesus. A minha pergunta para quem está anotando é: como que o verdadeiro discípulo demonstra que é semelhante a Jesus? Como que o verdadeiro discípulo demonstra que é semelhante a Jesus? Primeiro, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um caráter diferente. O discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um caráter diferente. É interessante a gente notar que no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7, Jesus não está contrastando o não crente com o crente. Ele não faz isso hora nenhuma, o não discípulo com o discípulo. Ele está contrastando o falso com o verdadeiro. Ele está dizendo, no meio de vocês existe o falso. Hoje eu vou apresentar o projeto do verdadeiro. Existe o falso profeta, mas eu quero mostrar para vocês o verdadeiro profeta. Então a grande preocupação de Jesus aqui é identificar quem é o verdadeiro, mostrar quem é de fato verdadeiro. Então o verdadeiro discípulo, ele demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um caráter completamente diferente. É isso que está retratado nas 7 bem-aventuranças. Elas estão aqui para dizer, olha, você tem um caráter diferente. E é interessante porque, se nós olharmos, é muito paradoxal essas 7 bem-aventuranças. E paradoxal significa aparentemente contraditório, só para entendermos o termo. É muito paradoxal, porque ele vai dizer aqui, e por que é paradoxal? É paradoxal porque feliz é aquele que é pobre de espírito, e não rico materialmente. Porque nós entendemos pela nossa cultura hedonista, que centra no prazer, definindo aqui o termo, na nossa cultura que está pensando só em si mesmo, para nós ser feliz é ter. Está no nível do ter. Eu preciso ter isto, ter aquilo outro para ser feliz. Mas paradoxalmente, feliz é aquele que é pobre de espírito. E o conceito, a ideia por trás da palavra pobre de espírito aqui, nada mais é do que aquele que precisa de Deus. O pobre de espírito aqui é aquele que diz assim: sem o Senhor eu não consigo fazer nada. É o que está lá em João 15:5. Sem mim nada podemos fazer. O pobre de espírito, ele é bem-aventurado porque ele sabe que se não tiver Deus, ele não vive. Se não tiver Deus, ele não existe. Se não tiver Deus, ele não existe. Atos 17:28.
O pobre de espírito é aquele que tem consciência de que não é autossuficiente. Ele não se basta, ele não basta em si mesmo. Por isso ele é feliz. O caráter do discípulo é marcado por essa consciência de que ele não é autossuficiente, mas que ele vive, existe e move em Deus. Atos 17, 28. É paradoxal as bem-aventuranças, porque bem-aventurados são os que choram, não os que estão rindo. Ora, feliz é quem está rindo, feliz é quem está gargalhando, feliz é aquele que está com um sorriso grande no rosto. Não, feliz é os que estão chorando, porque chorar aqui não diz respeito a chorar a perda do parente, a perda do emprego, não é chorar aqui a perda de uma pessoa que você ama muito. Chorar aqui é chorar porque você é pecador, porque você é falho. É o choro do arrependimento. Olha, eu estou chorando porque eu não mereço Deus, não mereço a salvação. É o choro do quebrantado. Isso é paradoxal, é o caráter do discípulo. Aquilo que o mundo considera que deveria ser motivo de riso, o discípulo chora. Transforme o vosso riso em tristeza, Tiaguinho vai dizer no capítulo 4 de Tiago. O caráter do cristão é diferente. É paradoxal as bem-aventuranças, porque elas vão dizer que bem-aventurado, queridos irmãos, são os humildes. Na contramão da cultura grega, da época de Jesus, na contramão da cultura helênica, que é sinônimo de cultura grega. Para os gregos, o humilde é fraco. Para os gregos, o humilde é desprovido de força interna. Eu acho que isso cabe muito bem na filosofia nihilista de Nietzsche. Jamais o super-homem de Nietzsche é humilde. Não cabe dentro da filosofia do super-homem de Friedrich Nietzsche a ideia de humildade. Mas Jesus traz para o vocabulário do caráter do cristão humildade. É por isso que Tiago vai dizer: aqueles que são humilhados serão exaltados. Humilhar aqui é no sentido de se quebrantar diante de Deus. Humilhar aqui é no sentido de olhar para Deus e falar: olha, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não valo nada. Humilhar aqui é dizer, como o profeta Isaías no capítulo 6, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Humilhar aqui é você chegar diante de Deus e falar: a Deus, eu preciso de Ti. É dizer para Deus: se o Senhor não estiver comigo, nada vai dar certo. Humilhar aqui é entender que você precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus para tudo na vida. As bem-aventuranças, elas são profundamente paradoxal, porque feliz é aqueles que buscam a justiça. Feliz não são aqueles que é movido pelo jeitinho brasileiro de conquistar as coisas de uma maneira errada, espúria, corrompida. Feliz não é aqueles que por meios errados chegam lá em cima, por passar por cima do colega, por sabotar alguma coisa, por infringir alguma lei. Feliz são aqueles que pautam a sua vida pela retidão, pela justiça. E aqui traz a ideia bíblica que está em Romanos 5, de que nós somos justificados por Cristo. O justo é aquele que é justificado por Cristo, mas é também aquele que organiza e endireita a sua vida pelos padrões morais do Evangelho. Ele anda de maneira reta, ele não mente para subir na vida, ele não rouba para subir na vida, ele não destrói o companheiro para subir na vida. De fato, é profundamente paradoxal as bem-aventuranças, porque nas bem-aventuranças, felizes são aqueles que são misericordiosos, que tem misericórdia dos outros, que se preocupa com o outro, que tem olhos para o outro, que olha para os lados, que tem misericórdia do fraco, que tem misericórdia do pecador,
que tem misericórdia daquele que continua patinando nos mesmos erros, que tem misericórdia do desprovido de inteligência, do desprovido moralmente, do desprovido espiritualmente. É aquele que tem misericórdia daquele que é desprovido economicamente. Ou seja, felizes são os misericordiosos, e não aqueles que passam igual o trator por cima de todos. Felizes não são aqueles que ignoram o outro, que ignoram as pessoas, as realidades humanas, sociais da nossa sociedade. Felizes são aqueles que preocupam uns com os outros, que se interessam uns para os outros. A lógica de Jesus é: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo. A religião de Cristo, ou é isso na sua essência, ou não é nada. As bem-aventuranças são profundamente paradoxais, porque aqui vai dizer que felizes são os puros. Uma sociedade que não quer saber de pureza, que odeia a palavra santidade, que não quer saber de andar reto. Uma sociedade que acha que a verdadeira felicidade gira em torno de dinheiro, de drogas, de sexo, de bebida, de orgias. A nossa sociedade está cada vez mais caminhando para um desmoronamento moral, uma decadência moral. Não existe mais freios. Vivemos um cristianismo hoje que aceita tudo, que está remodelando, atualizando a Bíblia para aceitar tudo. Vivemos um cristianismo hoje onde os cristãos cantam, dançam, pregam, mas vivem como as pessoas que são do mundo, que nunca experimentaram o poder de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz: felizes são os santos. John Wesley, um dos meus heróis da fé, dizia: só o santo é feliz. Só o santo é feliz. Tenho medo dessas pessoas que estão felizes vivendo na orgia, na promiscuidade, na libertinagem, que não para em casamento nenhum, em namoro nenhum. Tenho dificuldade. O caráter do cristão é diferente. As bem-aventuranças são profundamente paradoxais, porque ela vai dizer que feliz é quem é perseguido. Não, pastor, feliz é quem não está sendo perseguido, não. Feliz é os perseguidos, mas perseguido por causa de Jesus, perseguido por causa da palavra de Deus, perseguidos porque tem um caráter diferente. Amados irmãos, se a sua vida não incomoda seu vizinho, se o seu comportamento não incomoda suas colegas e colegas de faculdade, se o seu comportamento não incomoda seus colegas de trabalho, talvez seja porque você é igual a eles mesmos. Porque se de fato vivermos o caráter de Cristo, vamos ser perseguidos, vamos ser encaçados dentro daquilo que se chama de misoginia, homofobia, racistas, preconceituosos, fundamentalistas. Ser um pastor hoje que defende a Bíblia como regra de fé e prática é ser fundamentalista. Não é verdade? Queridos irmãos, o discípulo de Cristo é diferente em seu caráter. Como o verdadeiro discípulo demonstra que é semelhante a Jesus? O discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um caráter diferente. As bem-aventuranças demonstram isso. Daqui para frente vou ser mais rápido. Segundo, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um comportamento diferente. É isso que está no versos 13 ao 16, quando ele trata da metáfora do sal e da luz. O que a metáfora do sal e da luz nos ensina? A primeira lição que nós aprendemos da metáfora do sal e da luz é que somos diferentes. Se eu sou sal e se eu sou luz, eu sou diferente. Eu não sou igual aos outros. Eu estou, como diria John Stott, na contramão do mundo. Porque eu sou sal e eu sou luz, eu sou diferente. As pessoas têm que olhar para mim e ver a diferença.
Mas ali, o que está em pressuposto na metáfora do sal e da luz não é apenas que somos diferentes, mas que temos que fazer diferença, porque o sal, aonde ele entra, ele faz diferença. O sal dá tempero, o sal preserva, o sal dá sabor. Quem tem problemas de pressão sabe disso. Comida sem sal é triste. Imagina aquele arrozinho novinho que a esposa acabou de fazer e você vai provar, não tem sal nenhum. Perdeu a graça. Aí você coloca um disquinho voador em cima daquilo, sem sal também. O negócio está complicado. A metáfora do sal e da luz diz: você tem que fazer diferença. O mundo está apodrecendo. O caráter do mundo está apodrecendo. A moral está em decadência. Um historiador disse, não me lembro quem, que o que precedeu a queda do Império Romano foi fundamentalmente a decadência moral. Complexo isso. A nossa sociedade está numa decadência moral descabida, inimaginável. A gente fica surpreso com o avanço da tecnologia. Já estão fazendo testes aqui no Brasil de carros que voam, mas a gente tem que ficar surpreso com essa decadência moral do ser humano. O que está por trás da metáfora do sal e da luz é que somos diferentes, é que temos que fazer diferença, mas é uma terceira coisa. O que está por trás da metáfora do sal e da luz é que nós temos que manter a diferença. O sal não pode deixar de ser salgado. O sal não pode se transformar em insípido, porque se o sal perder o sabor, não vale para nada. Eu tenho que manter a minha salinidade. Se eu não manter a minha salinidade, perdeu o sentido. Quem vai usar um sal que perdeu a salinidade? Qual o sentido da luz se ela virou trevas? Não faz sentido. Então o que está por trás dessa metáfora é: vocês têm que manter a diferença. Vocês têm que continuar sendo luzeiro nesse mundo. Aonde vocês forem, que o mundo olhe para vocês e veja vocês iluminando, brilhando. Quem é aquela pessoa que está brilhando, iluminando ali dentro da empresa? Quem é aquela pessoa que está brilhando, iluminando ali dentro da faculdade? É aquele que é nascido de novo, é o discípulo de Cristo. Ele está mantendo a diferença no meio do seu viver. Como diz o hino do cantor cristão: brilhe no meio do seu viver. Não é fácil ser sal e luz dentro de casa, não é? Final de ano, Natal, todo mundo, né? Chapado. Ninguém quer usar o 13º para ajudar a mamãe, o papai a reformar a casa, porque chega final do ano, as mulheres cismam: nós temos que pintar a casa. Junta os filhos para dar quem vai ajudar com ele. Eu não posso. Então deixa cair. Na verdade, não é fácil ser sal e luz na família, não é fácil ser sal e luz no meio dos amigos que estão com a cabeça completamente mundanizada, carnal. O discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um comportamento diferente. Terceiro lugar, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um estilo de vida diferente, baseado na ética do reino, versos 17 até o 48. O que aprendemos aqui? O cristão não é antinomista, ele não é contra a lei de Deus, contra os princípios morais de Deus. O cristão, depois que converteu, não disse assim: não preciso mais obedecer os mandamentos, não preciso mais obedecer à lei do Senhor. Ele jamais vai dizer, porque não é antinomista. A palavra antinomista exatamente significa contra a lei. Nomos, lei. Ele não é contrário à lei. Mas por outro lado, o cristão não é legalista, do tipo assim: eu preciso guardar os mandamentos para ser salvo.
Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu perco a salvação. Se eu não fizer aquilo, eu perco a salvação. Muitos evangélicos no Brasil defendem a tese da perda da salvação, e eles associam alguns pecados à perda da salvação. A Bíblia não defende que o cristão verdadeiro possa perder a salvação. E hora nenhuma a Bíblia diz que a obediência legalista a mandamentos não vai salvar alguém, porque do ponto de vista da Bíblia, a salvação é pela graça. Nós não somos antinomistas contra a lei, não somos legalistas que depende da lei para ser salvo, nós somos cristonomistas, nós queremos na lei de Cristo. Paulinho vai dizer, o fim da lei é o amor. O fim da lei é Cristo, vai dizer também. Amar o próximo é o fim da lei, diz ele em Gálatas 6. Nós precisamos entender que o cristão segue a lei do amor. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, se dividem em duas partes. A primeira parte, que vai do 1 até o 4, os 4 primeiros mandamentos, diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E do 6 até o 10, diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. A essência da lei é ame a Deus e ame o próximo. A lei cerimonial, essa se cumpriu em Cristo. Não temos que estar preocupados hoje com purificações, porque tocamos no morto, ou porque tocamos em alguma coisa impura. Não temos que ficar hoje preocupados em circuncidar os meninos, porque senão eles não serão salvos. Não temos que ficar hoje preocupados com as leis cerimoniais, as festas litúrgicas de Israel, da Páscoa e do tabernáculo. Isso se cumpriu em Cristo. Não temos que nos preocupar com a lei civil de Israel, que regia o povo de Israel no deserto, o reino deles, e como eles se governavam. Embora alguns teólogos querem trazer de volta o princípio da lei civil para a prática do mundo inteiro. Depois vocês pesquisem isso aí, chama teonomistas. Vários teólogos reformados são teonomistas, eles defendem que nós temos que aplicar o princípio da lei civil de Israel no Brasil e em qualquer lugar. A meu ver, não. Mas a lei moral de Deus não foi anulada. A lei cerimonial se cumpre em Cristo, a lei civil era circunstancial para o povo de Israel, mas a lei moral é para todos nós. O cristão, ele segue a lei moral de Deus. E é porque guardamos o mandamento que nós não adulteramos. E é porque guardamos o mandamento que nós, queridos irmãos, somos a favor da pureza sexual. Se nós olharmos aqui dos versos 17 a 48, ele vai falar, por exemplo, que pior do que não basta apenas, que o pecado não é apenas assassinar alguém, mas é ter ira por alguém. Quando eu odeio alguém, verdadeiramente eu estou em pecado. Ele traz a ética para o nível da intenção e não do comportamento. O importante é você tratar primeiramente a sua intenção. Você não matou ninguém, mas deseja matar, isso é pecado. Você não dormiu com ninguém fora do casamento, mas deseja fazer isso, isso é o pecado. É o adultério. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o estilo de vida do cristão, do discípulo, é diferente. Ele não é governado pela ira, o desejo de matar as pessoas, pela impureza sexual. E diz mais aqui, ele não é movido pelo desejo de vingança. Aqui diz, ame os vossos inimigos. Aqueles que querem o seu mal, que quer te destruir, ame eles. E é interessante porque a afirmação, ame o seu inimigo, é seguida de uma outra informação muito mais profunda. Sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Eu sou só perfeito quando eu sou capaz de perdoar o meu inimigo. Sabe aquele patrão chato que está te espinhando, sabe? Está enfiando o alfinetinho todo dia. Ama ele, ore por ele, perdoa ele. O discípulo, ele tem um estilo de vida diferente. Ele não está preocupado apenas com o comportamento, mas com as motivações. Ele tem motivações puras, ele tem intenções puras. Eu gosto quando Paulo trata dos frutos do Espírito, ele fala de 2 frutos. Ele fala da benignidade e da bondade. A vida inteira eu fiquei brigando com esses 2. Falei, por que esses 2 daqui estão muito parecidos, né? Benignidade, bondade, até as traduções têm dificuldade de traduzir isso. Um fala amabilidade, outro fala benignidade.
Mas eu custei entender isso, e foi exatamente William Barclay, um biblista escocês, que me ajudou a entender. É que ele vai dizer que a amabilidade, a benignidade, é a intenção de fazer o bem. A bondade é a ação de fazer o bem. Ele está dizendo assim, o fruto do Espírito é a intenção de fazer o bem. Benignidade ou amabilidade. O fruto do Espírito é a bondade, a ação de fazer o bem. Nós somos diferentes, queridos irmãos. É isso que ele quer dizer aqui. Ore para aquelas pessoas em vez de ficar querendo vingar. Ele vai dizer mais que a palavra do cristão não pode ser sim, sim, não, não. Ela tem que ser uma palavra só, tem que ser sim e tem que ser não. Ele não pode ficar brincando, ele não pode ter duas palavras. Então o que nós vemos aqui do verso 17 ao 48, que o estilo de vida do cristão é marcado pela cristonomia ou pela lei de Cristo, que vai dizer que a intenção é tão importante quanto o comportamento. É isso que é a essência desse tópico. A essência dessa porção é: a intenção vale tanto quanto o comportamento. Se Davi tivesse cuidado da intenção dele quando ele viu Batseba, ele não teria tido o comportamento do adultério. Muitos adultérios não aconteceriam se nós começássemos a tratar o problema na motivação, na intenção. Muitos assassinatos não teriam acontecido se a gente tratasse do problema na intenção primeiro. Não é verdade? Maiores besteiras da vida acontecem, gente, em 5 segundos, 30 segundos. Você vê aqui em Belo Horizonte, foi provado já, embora os advogados estão tentando entrar com recurso, de que o tal moça que caiu do prédio na Zona Sul não suicidou. O namorado jogou ela lá de cima. Né? Os dois eram advogados. Se nós tratássemos da intenção, quantos males teriam evitado? Quantos conflitos teriam acabado dentro da igreja se a gente começasse a lidar com a intenção e a motivação antes da ação acontecer? Portanto, queridos irmãos, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um estilo de vida diferente. Quarto, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de uma piedade diferente. A piedade dos fariseus era marcada pela hipocrisia. Eles faziam tudo para parecer, o que está aí no capítulo 6, do 1 ao 18. Aí vai dizer que eles davam esmola para aparecer, tocava trombone. Estou ajudando o pobre. Eu estou ajudando aquela pessoa que foi lá para o Rio Grande do Sul, né? Tirou foto lá no meio da canoazinha na água, quase caindo dentro da água, tirando uma selfie com um saquinho de arroz na mão, né? Para dizer, eu estou aqui ajudando o povo, né? É claro que o jornalista tem que estar lá para mostrar tudo isso, mas a pessoa está preocupada unicamente em tirar uma selfie. A piedade do hipócrita é uma piedade exibicionista. Ele faz para aparecer, ele quer recompensa. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu vou ganhar se eu fizer aquilo? O que Jesus está mostrando aqui, dos versos 1 ao 18, eles davam esmola para aparecer, eles oravam para aparecer, iam para as praças públicas e começavam a gritar. Eu vi isso em Israel lá. Eles gritando no meio da rua lá, para aparecer, para dizer para todo mundo, nós somos pessoas que oram. Eles jejuavam para aparecer, não lavavam o rosto, né? Não cuidavam da higiene para dizer, estou em jejum. O que o Senhor está querendo dizer é que a piedade do discípulo não é pautada por essa hipocrisia, por esse desejo exibicionista, por esse desejo de recompensa, por esse desejo de mérito. Eu não faço nada para ganhar mérito diante de Deus, porque eu sei que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. A piedade do verdadeiro cristão, ela é uma piedade de dentro para fora. O mundo pode descobrir, mas eu não estou aqui para fazer propaganda de que sou bom. A piedade do cristão é marcada por uma vida de oração que tem pelo menos, queridos irmãos, 6 elementos.
Uma oração que exalta a Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Uma oração que intercede pelas almas, pelos perdidos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração marcada pela súplica, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma oração marcada pela confissão, perdoa meus pecados como eu tenho perdoado os meus devedores. Uma oração marcada pela luta espiritual, não me deixe cair em tentação, mas livre do mal. Uma oração marcada pelo louvor, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, a piedade do cristão não é uma piedade exibicionista, buscando recompensa, não é um caça-recompensa, mas é uma piedade espiritual, voltada para Deus, que busca a Deus, que é marcada pela oração. Em quinto lugar, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de uma ambição diferente. O discípulo, é isso que nós vamos ver do verso no capítulo 6, do 19 ao 34. O discípulo escolhe aonde vai colocar seu coração. Ele decide: o meu coração não vai estar nos tesouros desse mundo, o meu coração não vai estar nos ganhos que eu vou ter nessa terra. Ele escolhe aonde ele vai colocar meus olhos, como diz o salmista do Salmo 131, Senhor, meus olhos não são altivos, arrogantes, eu tenho olhares simples, Senhor, diz o salmista no Salmo 131. Queridos irmãos, o discípulo, ele tem uma ambição diferente, ele não coloca o seu coração nas coisas temporais, nas coisas passageiras desse mundo. O discípulo não deixa Mamon ser o seu Senhor, que é o Deus do ouro e da prata. O seu Senhor é Deus. O discípulo quer trabalhar, o discípulo tem projetos de vida, o discípulo tem projetos de crescimento profissional, o discípulo tem projetos de crescimento econômico, mas o coração dele não está aí, porque ele sabe que isso aí, com um sopro, Deus tira tudo. Da noite por dia, você deixa de ser. O que existia não é mais. Pois a vida, como diria Jó, nada mais é do que um hiato entre o nu do nascimento e o nu do caixão. Nu eu nasci, nu eu vou voltar. Porque a vida, Jó, é um hiato, é um parêntese entre o nu do nascimento, o nu do bebê e o nu do defunto. Não leva a nada. Aonde está a sua ambição? Eu incentivo você a ter projetos de vida. Eu incentivo você a sonhar, fazer uma faculdade. Embora hoje muitas pessoas estão descobrindo que a chave para ter sucesso não está na faculdade, né? Eu incentivo você a ser um empreendedor. Amo, fico feliz quando alguém começa um projeto, uma empresa. Faça isso. Mas nunca se esqueça, seu coração não está ancorado aí. Seu coração está ancorado em Deus. Deus é dono do seu negócio. Posso ouvir amém? No dia que você achar que você é dono do seu negócio, aí começou a sua decadência. Deus é dono do seu dinheiro, da sua empresa. Quando você chegar na sua empresa, dobra o joelho e fala: Deus deu e Deus pode tomar. Ele faça o que Ele quiser. Eu entrego essa empresa ao Senhor. Entrega seu carro ao Senhor, entrega seu casamento, seus filhos ao Senhor. Ore no quarto dos seus filhos de noite dizendo: é do Senhor. Entregar para Deus não é entregar para o inimigo, não é entregar para o devorador. Entregar para Deus é dizer: Pai, é do Senhor. Se Deus quer usar você para abençoar alguém, para fazer a obra missionária, para ajudar uma igreja, é do Senhor. Aonde está a sua ambição? A ambição do cristão é diferente. Capítulo 6 daqui vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. O verdadeiro discípulo, diria Rick Warren, é um construtor do reino e não um construtor de riquezas.
As riquezas da sua vida vai ser consequência da bênção de Deus na sua vida. Abraão era um homem rico, ele era um homem abençoado. Mas não foi o projeto dele. Ele não saiu de Ur dos Caldeus para ser milionário, para alcançar o sonho americano. As coisas acontecem na nossa vida. Sexto lugar, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de relacionamentos diferentes. É isso que está no capítulo 7, de 1 a 12, estou encerrando. Ali diz, queridos irmãos, que o discípulo deve se relacionar com os irmãos com misericórdia. E o que é relacionar com os irmãos com misericórdia? É saber que os irmãos erram. Sabe, o seu irmão que está do seu lado aí, de vez em quando ele tropeça. Às vezes ele não tropeça, ele capota. Ele despenca. Ele cai da laje, quase morre. Mas tem misericórdia. Quando nós temos misericórdia das pessoas, nós aprendemos que podemos ajudar ela. Quem tem misericórdia das pessoas não é um caça-defeito. Fica olhando, você tem esse problema, você tem aquele. Quem tem misericórdia do outro, primeiro resolve os seus. Primeiro ele tira o cisco do seu olho. Deixa eu ver se eu estou enxergando o irmão direito. Acho que eu não estou enxergando o irmão direito. Eu estou olhando daqui, eu estou vendo que aquela irmã, coitada, nem cabelo ela penteou hoje. Deixa eu ver, olha não, é o óculos mesmo, tá ruim. Não é verdade? Tira primeiro o cisco do seu olho para depois você ver se você tem condição de ajudar o irmão a tirar a trave dele. O discípulo é diferente na sua maneira de relacionar com os irmãos. O discípulo é diferente na sua maneira de relacionar com aqueles que são resistentes ao evangelho. Não precipite em dizer assim para as pessoas: não vou julgar mais coisas sagradas aos cães. Você é um verdadeiro cão, que vomitou e depois foi lá e comeu seu próprio vômito, como diz Pedrinho, Eu não vou mais jogar pérola aos porcos. Tenha discernimento. Quem somos nós para julgar as pessoas? Se Deus te deu o discernimento de que você está jogando pérola aos porcos com o seu parente. Tem alguém que fala assim com os parentes: então eu vou dar mais pérola aos porcos, não tem mais jeito. Essa semana eu ouvi isso, alguém falando: desisto, pastor, eu desisto, bloqueei, não quero saber, é meu parente, mas eu quero que se lasque, não vou ajudar mais. Beleza, Deus falou isso com você. Não tem nada a ver com Deus, não, é eu mesmo, eu não quero ajudar mais. Então, antes de você ficar concluindo que o outro é cachorro e que o outro é porco, busque discernimento. Ele tem um relacionamento diferente com Deus, ele vê Deus como pai, está aqui, ele fala da oração. Ele vai até o pai, qual o pai que o filho pede peixe, ele dá pedra, não é isso? Pão, ele dá pedra. O pai quer o melhor para o seu filho. É claro que o pai que quer o melhor para o seu filho diz não para ele, E se o pai disser sim para o filho o tempo todo, ele vai acabar com o filho. Ele vai mostrar para o filho o seguinte: você é o Senhor, você manda, eu sou apenas o seu amo. Pede aí os seus 3 pedidos, meu filho. Pai, morra, dê essa herança para mim de uma vez. Então nós temos que dizer não para os filhos, mas o que o texto quer dizer é que o pai, ele quer o melhor para você. É por isso que ele vai dizer: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, bateis, e as portas vão se abrir. Ou seja, porque o seu Pai Celestial, é isso que está na oração do Pai Nosso. O cristão tem uma relação diferente com todo mundo. Ele ama as pessoas, ela aplica a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Façam os outros o que você quer que eles façam com você. Você quer que as pessoas tratem você bem? Comece a tratar as pessoas bem. Você quer que as pessoas orem para você? Comece a orar por elas. Você quer que as pessoas te cumprimentem? Cumprimente elas. Você quer que as pessoas não te rejeitem? Não rejeite elas.
O discípulo tem, queridos irmãos, relacionamento diferente. Ponto 8. O discípulo demonstra que é semelhante a Jesus quando ele tem critérios elevados para escolher os seus pastores e mestres. Verso 15 ao 20 do capítulo 7. Existem 2 critérios para você escolher seus pastores e mestres. Primeiro, critério está no contexto. Ele é o profeta da porta larga ou ele é o profeta da porta estreita? Ele é o profeta do caminho largo ou ele é o profeta do caminho estreito? Porque se ele está te levando para a porta larga e para o caminho largo, então ele não é um bom mestre e um bom profeta. As pessoas hoje estão vendendo uma religião da porta larga. Essa que é a verdade, queridos irmãos. E quando nós começamos a entender que o projeto religioso dos liberais e dos progressistas é o da porta larga e do caminho largo. O que nós estamos assistindo hoje nas redes sociais é um projeto de religião da porta larga e do caminho largo. Como diz Hernando Dias Lopes, o cristianismo aceita todos, mas não aceita tudo. Existe um limite, existem regras no reino de Deus. Existem balizas, como disse Paulinho. Eu apliquei a mim e a Apolo esse princípio. Não ultrapassar o que está escrito, 1 Coríntios capítulo 4. Qual o segundo critério? O critério do fruto. Começa a observar os frutos. Quais são os frutos? Pela árvore se conhece o fruto. A única coisa que você vê é ostentação financeira, é ostentação nas redes sociais, é ostentação de poderio. Tantas igrejas, estamos assistindo agora uma tristeza muito grande nas redes sociais, uma briga litigiosa entre 2 irmãos, ou entre 2 parentes, por causa de nome de igreja, de placa de igreja. Isso é muito sério. Coloquei lá no grupo dos obreiros essa semana para os obreiros ficarem atualizados. Citei lá os nomes, tudo, para eles ficarem à parte. Que coisa! Envolvendo o pai no meio. Cadê o pai? Esse pai vai pagar, porque o pai está sendo omisso, ele não está interferindo nessa briga. E a briga está correndo aí, dentro de uma das maiores igrejas do Brasil, com nome, com fama mundial. Briga por causa daquela plaquinha que está ali, ó, por causa da logomarca. Isso é muito sério. Isso só mostra que nós estamos em busca de ostentação, de poderio, de riqueza, de status. Eu nunca me esqueço, o meu pastor presbiteriano, foi meu professor de grego durante 3 anos. O presbítero da igreja reuniu os irmãos para tomar a igreja e ele ser o pastor. Você sabe o que o pai fala? Eu chamava ele de pai. O que o pai fez? O pai fez assim: não, meu filho, está errado. Faz isso não. Você quer ser o pastor? Vamos fazer certo. Eu vou te consagrar ao pastor, eu te entrego a igreja. Não precisa dessa bagunça, fazer isso aí que você está fazendo. Isso é muito feio. Você quer a igreja? Então é sua. E ele consagrou o presbítero e entregou a igreja para ele, sentou no banco e continuou na igreja, membro da igreja. Quando eu me converti, ele era membro dessa igreja, ia lá muito pouco, porque ele dedicou a maior parte da sua vida ao seminário de formação de pastores e obreiros. Ele morava dentro do seminário. Ele era deão do seminário. É isso que nós temos que aprender, queridos.
O fruto verdadeiro é esse: a humildade, não a ganância, ostentação. Não é isso que nós temos que buscar na nossa vida. O discípulo, ele tem critérios elevados para escolher seus pastores e mestres. 9. Meus irmãos, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus por meio de uma confissão de fé diferente. Ele tem uma confissão de fé diferente. O texto vai dizer o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, a fé do verdadeiro discípulo é ativa e não passiva. É ativa no sentido de que é uma fé que faz. É uma fé que tem boca, que tem mão, que tem pé, que vai nos lugares, que anda, que raciocina. É isso que nós vamos aí ver nos versos 17, nos versos 24, do verso 21 ao 23. É isso que nós vemos aí nos versos 21 ao 23. Percebe-se claramente de que a confissão de fé desse discípulo não é só ortodoxa, eu creio corretamente, mas ela é ortopraxis, eu pratico corretamente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas que faz a vontade do meu Pai. O que caracteriza a verdadeira confissão de fé é a obediência. Falar é muito fácil, ir para as redes sociais e falar, pregar é fácil, cantar é fácil, ensinar é fácil, aconselhar é fácil, mas o desafio do Evangelho é viver. Precisamos de uma fé congruente. O que é uma fé congruente? Onde o que eu falo e o que eu vivo está em harmonia. O que eu falo e o que eu vivo anda junto. Nós temos que pensar seriamente. Não basta uma fé pública, não basta uma fé fervorosa, não basta uma fé espetacular, eu expulsei demônio, curei enfermos. É necessário uma fé com obras, como diz Tiago. Me mostra a sua fé sem obras e eu te mostro a minha fé com obras. O discípulo, ele demonstra que é semelhante a Jesus por meio de uma confissão de fé coerente, congruente, diferente, marcado pela obediência. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, eu não te conheço. Queridos, somos salvos pela graça, mas demonstramos a nossa salvação pela obediência. Grava isso. Somos salvos pela graça, mas demonstramos a nossa eleição pela obediência. A evidência da salvação é a obediência. Se você vive uma vida completamente desobediente a Deus, duvide da sua eleição. Faço questão que você duvide. De fato, você foi um eleito do Senhor. Último lugar, o cristão, ponto 10, o discípulo demonstra que é semelhante a Jesus, mostrando que o seu fundamento é diferente. Qual é o fundamento do discípulo? A obediência. Aquele que ouve a minha palavra, não a pratica, é semelhante a uma casa edificada sobre a areia. Aquele que ouve e pratica é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha, os versos 24 a 49. 24 a 29. Qual é o critério para saber se a sua casa é boa ou se a sua casa é ruim? Jesus fala aqui, qual é o critério? A tempestade. Vê a tempestade, a sua casa caiu, não tinha fundamento bom. Vê a doença e você desviou. Vê o desemprego e você desviou. Vê a rejeição das pessoas e você perdeu a fé. Sua esposa, seu marido te abandonou e você desviou. O critério para saber se o seu fundamento é de fato um fundamento bom é a tempestade. Os crentes permanecem de pé ou caem,
dependendo da sua raiz. Salmo 1. Árvore edificada sobre o ribeiro. Vem luta, o vento, cai as folhas, os frutos até caem. Mas a árvore está lá, que nem bambu, né? E ela continua em pé. Porque ela tem fundamento. O que é obediência? Obediência significa ouvir e fazer. O discípulo, ele demonstra que é semelhante a Jesus por meio de um fundamento diferente. E eu digo isso para vocês aqui, queridos irmãos. Qual é o seu fundamento? Eu acho que o grande proposta do Sermão da Montanha, a grande questão que o Sermão do Monte está tentando responder é exatamente essa. Você é verdadeiro discípulo de Cristo? A peneira para sabermos se somos discípulos está aqui nesses 10 pontos que eu falei, baseado no capítulo 3 ao 7. Depois dê uma analisada, ouça de novo, está gravado. Ouça de novo, medite. Será que eu sou um discípulo verdadeiro? O projeto de Deus não é transformar você num membro da igreja, mas num discípulo verdadeiro. Queria pedir a vocês para se colocarem de pé. Feche os teus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Senhor, eu quero ser um discípulo verdadeiro. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Estamos aqui agora diante do Senhor, diante de cada irmão, cada irmã. E a mensagem de hoje, nesses 10 pontos, foi: temos que ser discípulos verdadeiros. E a pergunta que eu faço a mim mesmo hoje, Pai, será que eu tenho sido esse discípulo verdadeiro? Será que eu tenho sido esse obreiro verdadeiro? Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, muitos de nós estamos enganando a nós mesmos. Eu não quero enganar a mim mesmo. Eu não quero cair nessa peneira aqui, Pai, e dizer Senhor, 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 mas não fazer o que sou manda. Eu não quero cair nessa peneira aqui de uma piedade hipócrita, de estar preocupado só em exibir, Pai. Eu quero ter uma fé verdadeira, genuína, sem exibicionismo, uma fé centrada no Senhor. Viver como sal e luz desse mundo. Tem misericórdia, Pai. Olha para cada irmão, Pai. Que cada pessoa possa sair dessa igreja nessa noite falando: eu vou ser diferente. Eu não quero mais continuar como eu estou, Pai. Eu preciso encerrar 2024 como um discípulo verdadeiro, e eu quero ter um projeto de reino, de vida cristã diferente para 2025. Me ajuda, Senhor, a ter esse projeto. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.